E você que está acompanhando o nosso programa Sind Solution deve ter gostado bastante do nosso último quadro, né? Que falou sobre dependência química em condomínios, um tema realmente bem polêmico. Tivemos a participação aí super especial das nossas síndicas, indicadas pela assessoria condominial do André Cavalcante. Muito obrigada a você, André, pela sua contribuição no programa também. E agora partimos para o nosso quadro de dicas, né? Que é comandado pelo Luiz Schmidt, e temos convidados super especiais hoje também. Então vamos falar aqui com o Maurício Dressé, ele é diretor da Via Direta Seguros. Também temos o Jefferson Floriano, também da Via Direta Seguros, e também estamos trazendo o Marcelo Teixeira, ele é da Wini Gestão Esportiva. Eles vão estar falando sobre atividades físicas, lazer em condomínios, e o pessoal da Via Direta vai estar falando sobre as necessidades legais e cotidianas da contratação de seguro em condomínios. E com você, Luiz. Oi, Liliana, obrigado novamente. Vamos agora ao quadro de dicas. Nós tivemos um assunto bastante pesado, muito polêmico e muito interessante. Mas agora nós vamos falar de uma coisa um pouco mais leve. Vamos falar de qualidade de vida. Vamos começar falando de qualidade de vida, saúde, lazer. Então eu chamo o Marcelo para que ele possa falar para a gente um pouco sobre o trabalho da implementação de um projeto de qualidade de vida num condomínio. Marcelo, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu gostaria que você falasse um pouco para o síndico que está nos assistindo, como que ele pode implementar e utilizar melhor as áreas comuns do prédio dele, voltados para essa questão, para a saúde e qualidade de vida. Olá, Luiz, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer todo nosso. Hoje os condomínios eles são entregues com uma área de lazer muito ampla, né? Os condomínios eles oferecem uma variedade muito grande de possibilidades para que o morador possa desenvolver as suas atividades físicas dentro de casa, enfim, sem procurar uma academia e tudo mais. Hoje o síndico ele pode buscar empresas que implementem uma grade de atividades físicas dentro desse condomínio, o que vai gerar uma vantagem de um custo muito baixo para o morador, além de ter um atendimento profissional, tá? Sem sair de casa. Então ele vai economizar tempo, ele vai economizar dinheiro, então ele vai ter profissionais ali atendendo de uma forma profissional, desenvolvendo todas as atividades que ele poderia buscar numa academia ou em um clube. O que é legal disso que você falou é que possivelmente hoje a gente tem um problema de deslocamento muito grande quando a gente fala em grandes metrópoles, assim como São Paulo e Grande ABC também. Então a utilização uma boa utilização da área comum, e a gente tem hoje condomínios clubes com áreas comuns fantásticas. A boa utilização dessa área comum faz com que muitas vezes o morador não tenha que se deslocar para uma academia. E que ele possa, além de ter o espaço dele utilizado, o condomínio dele valorizado em função do que ele está utilizando, também um momento de convívio. A gente conhecer um vizinho, fazer uma atividade na nossa comunidade, que antigamente a gente tinha as vilas, né? A rua, que a gente podia fazer ali um contato. A gente pode também oferecer, ter um contato melhor com o condomínio, né? Você vivencia, então, experiências dessa forma dentro dos condomínios, não é? Isso acontece muito e é um fator muito importante, porque as pessoas elas acabam não se conhecendo no próprio prédio onde mora. Então, através dessas atividades, ela tem a oportunidade de conhecer o vizinho ao lado, praticar essa atividade em conjunto, e aí criam-se novas amizades, criam-se novos laços, e cria uma integração social muito melhor no ambiente. Agora, tem uma coisa interessante. Como que um síndico ele consegue, ou como que ele pode fazer, o que ele precisa para implementar um programa desse no condomínio dele? Bom, em primeiro lugar, ele precisa pesquisar uma empresa especializada, tá? Existem muitas empresas hoje no mercado. Os requisitos básicos, uma empresa que ela trabalhe com profissionais qualificados, devidamente regulamentados, que possam oferecer uma atividade segura para o morador, tá? Profissionais que estão realmente profissionais falando, tá? Sim, não, sim. não pessoas que simplesmente não têm o conhecimento. Quando a gente fala de prestação de serviço, a qualificação do profissional que vai prestar aquele serviço é o fator mais importante na hora da contratação. Justamente. Por isso que você fala que ele tem que verificar a qualificação daquele pessoal que está fazendo o serviço, né? Justamente. Em primeiro lugar, procure um profissional regulamentado pelo Conselho Regional de Educação Física. Ele tem que ter o CREF dele. O CREF mostra que esse profissional está qualificado a desempenhar a sua função da melhor maneira possível. Isso é o que dá segurança para o síndico na hora de contratar, saber que aquela equipe vai fazer um trabalho de qualidade e que vai preservar a saúde dos moradores também, né? Justamente.
Tá certo, Felipe. Vamos começar aqui então a segunda parte do nosso quadro de dicas. Mais uma dica aí, né? Mais uma dica. Então, hoje você tem 2 em 1. Vamos falar aqui com eles sobre seguros, principalmente. Quais são os seguros que você, síndico, precisa ter e qual a importância desses seguros na hora de você contratar. Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. E eu queria, começando, tanto faz, aí vocês quem escolhe, quais são os seguros mais importantes para o condomínio e o que ele tem que ficar atento na hora de contratar. E os obrigatórios também, né? O que é obrigatório, o que não é hoje, que existe hoje também, que muita gente às vezes não sabe, né? Deixa de fazer, né? Verdade. Primeiro, boa noite. Né? Sim, obrigado boa noite pelo convite. Aí, bacana estar com vocês aqui. Legalmente, o síndico ele é obrigado a contratar. 2 seguros ele é obrigatório a contratação. Né? O Código Civil determina que ele contrate um seguro que zele pelo condomínio, né? Pela parte estrutural, de danos totais ou parciais, né, decorrentes de incêndio, queda de aeronaves, né, explosão, queda de raio. Tá? Então, essa obrigatoriedade ela já está dentro de uma cobertura chamada cobertura básica. Então, só essa cobertura, ela por si só, ela já garante essa obrigação legal que o síndico tem de contratar o seguro. Essa obrigação legal parte do Código Civil. Parte do Código Civil. Que isso ele tem que um livro de cabeceira dele ali que ele tem que ficar ligado. Exatamente. Né? Ele legalmente ele está até sujeito a penalidades aí, caso ele não venha a contratar, o condomínio não ter esse seguro. E o outro seguro que ele é obrigatório a contratação, aí já é por convenção sindical, é o seguro de vida dos funcionários. Certo. Então, todo funcionário contratado todo funcionário registrado no CNPJ do condomínio, né, o condomínio é obrigado a contratar o seguro de vida. Agora, se for um funcionário terceirizado, aí já não é obrigação do condomínio. Entendi. Agora, Jefferson, fala por favor, o que o síndico ele tem que tomar ciência quando ele é empossado síndico? O que ele tem que ficar ligado ali na apólice, que normalmente o condomínio ele nasce com uma certa apólice. Se não tem, ele já está ilegal, mas se tem, o que ele tem que tomar ciência na hora que ele assume como síndico? Bom você ter perguntado isso, porque é uma coisa que a gente tem notado, né, quando a gente renova muitas apólices de seguro de condomínio, é que muitas delas foram feitas há algum tempo, 2, 3, 4, 5, 10 anos em alguns casos, e elas não são atualizadas. O síndico muitas vezes pega aquela apólice que já vem andando há algum tempo e ele não atualiza os valores de coberturas. Às vezes a apólice não tem um valor que seja suficiente para cobrir uma indenização, né, se ocorrer algum dano ao condomínio. Agora, isso é muito sério. O que pode ter mudado e que ele tem que ficar atento, que isso sim muda o valor de cobertura? Por exemplo, ele ampliou uma área de lazer e aquilo já ampliou a área total. Quais são os fatores que influenciam muito na mudança desse valor do seguro? Principalmente a atualização monetária. Tá. Hoje convivemos com uma taxa de juros, uma Selic de 14,25%, uma inflação acima de 12%, 13%. Os imóveis tiveram uma valorização muito grande nos últimos 10 anos, nos últimos 2, 3 anos, essa atualização tem sido mais lenta, mas nos últimos 10 anos ela foi muito grande e tem muito condomínio que está subavaliado. Entendi. Então a gente encontra muitas coberturas que não são suficientes sequer para cobrir o apartamento. Então né? Uma unidade. Você pega lá uma cobertura, imagina uma cobertura que foi feita no início do Plano Real, por exemplo, e aquilo dava-se lá um prêmio de R$10 mil, por exemplo, em caso de um dano no muro. Hoje em dia, a gente pegar R$10 mil, dependendo do muro e do tamanho do muro do condomínio, não vai pagar metade do muro, né? Exato, principalmente isso, acontece muito. Pega condomínio que hoje está avaliado em 50 milhões e a gente pega foi renovado no ano passado por 5. Isso é muito sério. E essas coberturas básicas, como o Maurício mencionou, elas não influenciam tanto assim no final. As coberturas acessórias acabam influenciando mais. Entendi. Então, o dano elétrico, vendaval, né? Você vê o que aconteceu no interior paulista, Campinas, sim. Itu, e também é uma cobertura que é meio que deixada de lado. E nessas horas
super importante, né? Ter uma boa cobertura de vendaval. Mais uma coisa só para a gente já finalizar o nosso quadro. A cobertura, ela é sempre para a parte comum, né? Então, uma coisa muito importante que tem que ser observada nas apólices é a atualização monetária mesmo, né? A gente encontra muitas apólices sendo renovadas, apólices que foram feitas há 2, 3 anos, até mais tempo, e que não é observado o valor da importância segurada, mesmo que seja básica, é a importância que cobre todo o condomínio. Entendi. Quando a gente fala de atualização monetária, por exemplo, o síndico observando na apólice dele lá que o valor de cobertura é menor, por exemplo, do que um valor que ele paga em uma reforma, enfim, aquilo já não pagaria a própria reforma, né? Ele vai fazer, por exemplo, uma reforma num piso. Hoje, dependendo do piso lá, ele gasta 30, 40 mil reais no piso dele, né? Se no prêmio tiver muito menos do que isso, ele tem que atualizar, né? As coberturas básicas, elas são proporcionais ao custo de recomposição dos danos. Então, se nós temos um condomínio que tem um custo de construção, de 50 milhões, a gente não pode ter uma cobertura de 5 milhões. A gente tem que ter uma cobertura compatível com um dano e que seja o maior dano. Entendi. Se ocorrer o pior, nós tenhamos ali uma indenização que seja capaz de cobrir aquele dano. Agora, um último questionamento. Essa apólice, ela serve à área comum e não necessariamente à área interna. É isso mesmo? Como que o síndico fala, como que ele comunica isso para os moradores? Isso é muito comum. Outro erro os moradores às vezes acham que a cobertura do condomínio cobre áreas internas aos apartamentos, as áreas privativas. E isso é um erro, porque o seguro do condomínio cobre áreas comuns, né? O que é o conteúdo do apartamento, por exemplo, se ocorrer um incêndio, se ocorrer um dano elétrico dentro do apartamento apenas, que venha a queimar uma televisão, uma geladeira, esse seguro será o seguro residencial que será utilizado, e não o seguro do condomínio. Entendi. Tá? O seguro do condomínio vai cobrir as áreas comuns, o elevador, garagem, telhado, né, estrutural, né, área de lazer, áreas comuns. Muito bom. E da porta para dentro do apartamento, seguro residencial, que é bem baratinho. Então vamos lá para as nossas considerações finais dos nossos convidados. Queria falar com o Marcelo primeiro. Marcelo, queria agradecer primeiro sua presença. Muito obrigado, Liliane, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Deixa só a última dica para o nosso síndico que está nos assistindo. Minha última dica é que o síndico busque mais qualidade de vida para o seu condomínio. Entenda que é uma atividade muito importante para ser desenvolvida, né? Até mesmo não só pela quantidade de atividades que nós propomos, mas pela preservação até do ambiente, da área comum, né? E é isso, acho que vale muito a pena. Jefferson e Maurício. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui. A minha dica final procure um corretor de seguros que conheça condomínio, conheça o seguro de condomínio, um corretor de seguros habilitado na SUSEP. Nós também temos o nosso órgão fiscalizador que é bem atuante. E corretor de seguros que conhece automóvel nem sempre conhece o condomínio. Perfeito. Maurício, uma consideração? Também gostaria de agradecer e só aí acrescentar o que o Jefferson colocou. Síndico, interessante que ele participe mais, interaja mais aí, né? Não espere as coisas acontecerem no condomínio para tirar sua dúvida, aí que vai cair naquele negócio, né? Pô, mas eu achei que me cobria. Então, né, ele ficar mais atento, procurar aí se informar, tirar dúvidas com o corretor. E às vezes, ele nem acha que é tão necessário, aí quando vai ver, quando precisar mesmo, que ele vai ver a importância de tudo isso, né? Cria-se uma ideia, né, de que está garantido e muitas vezes ele pode acabar tendo um dissabor, aí não é legal. É isso daí, Luiz. Liliana, então, novamente, vou fechar aqui o quadro de dicas, agradecendo aos nossos entrevistados, agradecendo as informações que eles passaram. Com certeza, o síndico que está assistindo tem bastante conteúdo para hoje. O programa tá fantástico. Tá mesmo, hoje tá. Você ainda tem mais um bloco que é jurídico, sempre o último quadro é um quadro jurídico, que vai estar sensacional. Se você está assistindo esse vídeo e é no YouTube, dá um like, dizendo que gostou, compartilha com quem você acha que deve ser compartilhado, pode ser o seu síndico, pode ser o seu zelador, o pessoal do seu conselho também, compartilha com ele as informações.
E se você estiver vendo no Face, é bem fácil. Vai lá e compartilha, marca eles no comentário. Ah, mas eu tenho uma dúvida, quero participar. Coloca essa dúvida no comentário. A gente vai sempre responder esses questionamentos e vamos sempre que possível trazer esse questionamento para cá. Ah, eu sou síndico e eu quero participar do programa. Muito bem, entre em contato com... Liliana, como é que ele faz para entrar em contato com a gente? Isso mesmo, tem um e-mail super fácil, que não tem como você não guardar na memória aí, é participe@uptv.com.br. Mais fácil que isso não dá, né, Luiz? Muito fácil, muito fácil. Então, muito obrigado. Até um próximo quadro aí. Isso mesmo, fiquem aí que já nós vamos preparar tudo aqui para terminar o nosso último quadro de Momento Jurídico. Já a gente volta.